Boa tarde. Queria começar lamentando essa voz falsa e com falsete, né? Mas eu acho que o microfone vai conseguir suprir o que é carência fisiológica nesse momento, né? Queria agradecer o convite da Academia Pernambucana de Letras na pessoa do seu presidente, o professor Lorival Holanda. Queria agradecer as palavras generosas que ele emitiu agora há pouco. E tem mais generosidade do que justiça nas palavras dele. Quando houve o convite para que eu falasse um pouco aqui sobre o meu ofício de crítico literário na academia, eu pensei em alguns temas possíveis. E um tema que me ocorreu foi o lugar do crítico no contemporâneo, né? Porque, historicamente, a crítica literária tem uma imagem de hostilidade, ela tem uma relação, na verdade, de hostilidade com os escritores, né? Então, a proposta que eu venho trazer aqui como proposta, eu gostei muito do que o Lorival falou agora há pouco da palavra não dogmática, porque é somente uma proposta aqui que eu trago, não é nenhum dogma, na verdade, e nem é um retrato da crítica tal qual ela é. A crítica como ela sim tem muita hostilidade ainda, não é nenhuma visão ingênua que eu estou propondo aqui, que eu estou trazendo. Estou trazendo o que para mim é horizonte e, sobretudo, para a minha própria crítica, né? Então, qual é a inversão que eu proponho? A inversão é que a crítica ela pode ser, e muitas vezes na tradição crítica, ela se mostra numa relação solidária com o processo de escrita dos criadores, no sentido mais estrito do termo, né? Eu queria começar falando de um dito do Montesquieu, em que ele diz assim: os críticos são maus generais de exército que, não podendo invadir um país, contaminam-lhe as águas. E aí o dito do Montesquieu é muito curioso, porque toda a fala, todo trecho está carregado de discurso bélico, né? A começar pelo fato do crítico ser um general, né? E, sendo um general, ele vai usar de recursos escusos, né, pouco heróicos, vai contaminar as águas para assassinar os escritores, não podendo invadir aquele país, o país da criação propriamente dita, vai procurar assassinar esses criadores, numa relação de inveja. A relação da crítica com a criação, muitas vezes tem essa chave da inveja, né? A Leila Perrone Moisés faz um estudo muito interessante catalogando isso, como os próprios críticos se mostram inferiores, ou melhor, se pensam inferiores em relação aos criadores. Então, a gente vai ver, por exemplo, o Sainte-Beuve, o grande crítico francês das Causeries du Lundi, o Sainte-Beuve se achando minúsculo diante do gigante Victor Hugo, por exemplo, né? Só uma pergunta: está nítida a minha fala, porque eu estou receoso por conta da voz. Está nítido, né? Então, o crítico seria esse invejoso que age com malícia, né? E procurando destrinchar um texto. Tem crítico que vai dizer assim: mas isso é muito malicioso mesmo, você pegar um texto e sair destrinchando. É porque muitas vezes esse crítico que procura destrinchar o texto é para achar um defeito no texto. E, no entanto, o crítico, como eu compreendo, ele vai destrinchar um texto para tentar alargar o texto, né? Então, essa é a percepção crítica que eu tenho. Quando
eu li essa citação, né, que eu achei muito curiosa, do crítico que procura destrinchar. Eu lembrei automaticamente do momento que o Raul Pompeia, no Ateneu, fala que nas aulas de português os professores procuravam esquartejar as frases nas análises sintáticas até que a alma do texto caísse, né? Então os críticos fariam mais ou menos isso. Essa relação dos críticos com os escritores, quem vai procurar de maneira bem radical, digamos assim, inverter é o Roland Barthes, quando vai trazer a ideia de escritura. Ele vai dizer, não, mas espera aí, crítico e escritor não têm uma relação de hierarquia. Ambos lidam com o grande problema da linguagem, com os impasses da linguagem e com os enigmas do texto. Então, o crítico e o criador, na verdade, eles se solidarizam. E daí o título dessa palestra que eu propus, né? O crítico e o escritor se solidarizam, não é uma relação de hierarquia. E o George Steiner vai dizer o seguinte, que o crítico, ele, por um instinto primário de comunhão, ele vai procurar apenas passar aos outros a qualidade e a força da experiência que tiveram no momento da leitura. Então, no final das contas, a relação da crítica com a criação é uma relação de fazer o próprio texto falar, porque o texto não é autoexecutável. Esse é um elemento que eu acho bem importante. O texto, para que ele possa realmente repercutir, é preciso que haja leitores que o façam repercutir, né? Então, eu proponho no livro Espiral Crítica, que eu lancei ano passado, uma relação triangular da crítica. A crítica como interpretação, a crítica como valoração e a crítica como pedagogia. Pode parecer óbvio, mas, por exemplo, o Victor Hugo, ele dizia o seguinte: o livro é bom ou é mau? Eis o domínio da crítica. E isso é muito pouco para o ofício crítico. Então, por isso que, mesmo aparentemente evidente, me parece que a tradição crítica pede ainda o reforço dessa evidência, que a gente mostre que a crítica extrapola esse elemento puramente valorativo, né? Então, quando eu penso na crítica como interpretação, é porque o texto ele começa a se alargar quando um olhar atento recai sobre, pousa sobre ele. Então, nós lemos O Estrangeiro, nós lemos Vidas Secas, e nós vimos um silêncio de Fabiano e nós vimos um silêncio de Meursault. Mas aí um crítico chega e mostra que ambos são silêncio, mas não o mesmo silêncio. Um é o silêncio pela falta de linguagem, que é o de Fabiano. O outro é o silêncio diante das desconfianças dos excessos da linguagem, que é o de Meursault. E aí, onde é que a gente vai ver isso? É um leitor atento, que o Lorival Holanda, que no Sob o Signo do Silêncio vai fazer essa leitura. Então, o silêncio está ali, os silêncios estão ali, mas essa interpretação particular aumenta o texto. Então, o olhar crítico é sempre um olhar autoral, no sentido de alargar, né? Lembrando que autor era o general antigo romano que conseguia vencer o inimigo e anexava novos terrenos ao terreno que ele já tinha. Então, ele ampliava os seus domínios. Então, a crítica ela é autoral nesse sentido, porque ela amplia os domínios do texto. Às vezes, um texto parece que ele está em águas calmas, né? E aí vem um crítico e propõe uma leitura um pouquinho diferente e que não estava na circulação.
Por exemplo, o poema do Bilac a um poeta, né, em que o Bilac vai mostrar o processo do indivíduo que beneditinamente escreve, né, e como deve ser o processo de escrita de um poema, o processo de dedicação, de disciplina, etc. Nesse poema, tem um verso em que a tradição crítica procura mostrar a ênfase da conjunção, mostrando o trabalho, a labuta. Aqui é a estrofe. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve: no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. E aí, quando a gente vai ver as leituras críticas que se consolidaram em relação a esse poema, é justamente essa repetição da conjunção, imitando ou sugerindo o excesso de trabalho, que vai ser pontuado. E aí, um crítico como o Antônio Carlos Sequin vai propor uma outra leitura. Ele diz, não, tudo bem, essa leitura é perfeitamente plausível e é muito interessante, mas é bom lembrar também que esse poema é um poema que mostra ao poeta, né, mostra ao poeta como ele deve trabalhar, como ele deve gerir o seu ofício. Então ele está mostrando ao poeta o ABC do seu próprio ofício, né? Aí ele pega o mesmo verso e diz, então, quando a gente pega o verso, as vogais tônicas mostram esse A, E, I, O, U da escrita. O poeta está ensinando o A, E, I, O, U a outros poetas. E como é isso? Trabalha A, teima E, e lima I, e sofre O, e sua U. É o A, E, I, O, U do próprio ofício poético. Então é maravilhoso isso, porque nesse caso, o crítico ele não é somente um descobridor do que já está no texto, ele é também um sujeito que, para exercer o seu ofício crítico, precisa imaginar. Então, é o que o Valéry pedia, né? A metade do texto é de quem escreve, a metade de quem lê. E aí, o Sequin, uma leitura como essa, comprova exatamente o que o Valéry pedia, né? Então, o crítico age aqui como um grande agente imaginativo, né? Durante 60 anos, a Capitu pôde trair o Bentinho em paz, né? Como diz o próprio Sequin. Durante 60 anos, a crítica, com algumas exceções, o Eugênio Gomes, por exemplo, já sublinhava ambiguidades no Dom Casmurro, mas sistematicamente já se dava como caso consumado a traição da Capitu. Até que a Ellen Caldas, com um estudo sistemático, vai dizer, não, peraí, o texto é todo ambíguo. Então, nesse caso, mais uma vez, o olhar interpretativo vem alargar o texto. E eu fico imaginando Machado esperando uma leitora como a Ellen Caldwell, esperando que ela aparecesse, porque o escritor espera esse crítico, espera esse leitor atento. Porque enquanto os leitores atentos não olham para o texto, insisto, não é autoexecutável. É como a democracia. A democracia não é autoexecutável. É preciso que a gente a defenda a todo instante. O texto não é autoexecutável, né? Então, só para finalizar esse aspecto, eu queria lembrar que o Osman Lins dizia exatamente isso. Osman Lins dizia, a Divina Comédia é a própria Divina Comédia, mas tudo o que se escreveu sobre ela. Então, a cada olhar, cada olhar que se joga sobre um texto, cada texto que se joga sobre um texto anterior, é uma camada de sentido que se acumula. Então, são sedimentos formando aquele solo literário, né? O Roland Barthes chegou a dizer, em determinado momento, que o
o ofício crítico é um ofício de decifração, né? Mas aí cabe também um detalhe, que não se veja nessa decifração como uma decifração de uma verdade com V maiúsculo, porque aí é tratar o texto literário dentro de uma chave religiosa. Então tem que achar a verdade do texto. E o texto literário não tem uma verdade. Ao contrário, o texto literário é aquele texto que não para de significar, que não para de se colocar novas verdades a cada leitura inteligente que recai sobre ele, né? Então, acho que esse detalhe é importante. Em relação à valoração, durante um certo tempo se acreditou que a crítica tinha que ser científica, né? Não, crítico tem que ser científico, o texto literário é um objeto científico e tal. E isso, na verdade, é muito ingênuo. O que a gente quer tratar como científico é apenas um jogo retórico. É um jogo retórico para parecer objetivo. O próprio Barthes dizia que alguém falou, lá nas mitologias ele diz assim, escreveram que a crítica não deve ser nem reacionária, nem gratuita, nem comunista, nem política, nem nada. Quer dizer, entender a crítica por essa ótica, entender o crítico como um fiel da balança, é entender o crítico como um espírito imune a qualquer influência, a qualquer formação prévia. E não é assim, obviamente, né? O ofício crítico, ao meu ver, sempre tem um gosto, sempre tem uma percepção, sempre tem uma formação prévia e vai ser sempre um momento de argumentação. E isso que eu acho formidável na crítica, é que ela é sempre argumentação. E então, no espaço da argumentação, dois pontos de vista contrários podem ser igualmente pertinentes, desde que as argumentações sejam sustentáveis. Ou seja, o texto em si não tem uma verdade prévia para se achar, insisto nisso. Mas é importante que quem vai escrever sobre o texto tenha uma argumentação que seja sustentável, né? Então, o crítico, o Baudelaire dizia que, ao contrário, a crítica deve ser sempre apaixonada. É ótimo isso. E quando ele fala isso, eu me lembro do André Malraux, que o André Malraux dizia o seguinte, a literatura, ela não convence pela lógica das suas proposições, ela convence pelo contágio. É uma beleza isso, né? A literatura convence pelo contágio. E essa é uma chave importante, porque você não pode contagiar alguém com uma febre que você não possui. Então, a crítica apaixonada, ela contagia. Eu acho que uma boa crítica também é aquela que faz quem não lê o livro ir até ele, né? E não ser somente um objeto intelectual autônomo, né? Então, a valoração, ela é incontornável. A Cecília Meirelles dizia, né? Vimos as Pleiades, vemos agora a estrela polar. Muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. O mar é longo, a vida é curta. A vida exige seleção. Então, a própria palavra crítica significa seleção, significa separação. Crítica significa peneira. Então, na peneira você vai selecionar aquilo que... Veja, quando eu digo selecionar, não é que isso daqui é absolutamente bom e o que na minha peneira não passou é absolutamente mal. Não. Eu vou argumentar aquilo que eu acho que é interessante e que ficou na minha peneira, e aquilo que passou, vou argumentar porque não passou. Mas, insisto, né? Uma outra argumentação pertinente pode inverter esse resultado, né? Do que ficou e do que passou. Algo que me incomoda um pouco na relação crítica com o escritor e que favoreceu um pouco essa relação de hostilidade
é justamente o discurso bélico que está muito presente. O Machado de Assis, no Ideal do Crítico, ele diz isso. Ele diz, olha, nós vamos valorar um texto, nós vamos lidar com aquilo que é a criação de alguém. É importante que a gente tenha o máximo de sensibilidade possível. É preciso que o crítico seja, tenha, antes de tudo, a qualidade da urbanidade. Né? Então, tem coisas que nós vemos na prática crítica, na tradição, que podem ser até engraçadas, né? Como o Agripino Greco, por exemplo, tem coisas maravilhosas, causos extraordinários. Mas do ponto de vista do rendimento crítico, do fruto que vai deixar, eu acho que é muito parco, que é muito pouco. Né? Então, por isso que eu proponho outra coisa, eu proponho essa crítica urbana que acaba redundando, e eu já vou encaminhando para o final, a crítica pedagógica, que é aquela crítica em que o escritor e o crítico eles se irmanam, mas atenção, quando eu digo se irmanam, relações entre irmãos não são necessariamente relações harmoniosas, né? São relações difíceis, mas não necessariamente hostis. Essa é uma sutileza importantíssima. Então, a relação do crítico com a do criador, com a do escritor, é uma relação tensa. É necessariamente tensa, porque tem uma disputa de sentidos, uma disputa de valores, né? Enfim. Mas eles estão ali negociando. Eu quero usar muito essa palavra. O espaço da crítica é um espaço solidário também, no sentido de negociar sentidos, negociar valores. E no ambiente dos negócios, a hostilidade não costuma ser algo muito bem-vindo. Né? Então, me perdoem a metáfora econômica, mas é um pouco isso. Né? É importante sempre a ideia da troca. Né? Outro elemento que eu queria trazer em relação à valoração é que não cabe ao crítico prever de maneira taxativa o que vai ficar e o que vai passar. Porque a gente, na verdade, o que vai ficar ou o que vai passar vai depender de como uma obra vai ser lida. Perguntaram ao Jorge Luiz Borges uma vez, o que é que o senhor acha da literatura do século XXI, a literatura que vai ficar no século XXI? Aí ele respondeu, diga-me como uma obra será lida no século XXI, que eu posso arriscar dizer qual será a literatura do século XXI. Né? Então, nós quando elegemos, ler é eleger, né? Ler é ler, ler é eleger, quando nós lemos e elegemos a partir de certos critérios que nós desenvolvemos e que devem ser sempre abertos. Né? É uma crítica aberta. Kant dizia isso, né? Que o crítico deve sempre estar revendo seus pressupostos a cada texto que ele visita. Né? Então, vejam que o dicionário Grove de Música disse a respeito do Rachmaninoff. É quase que uma piada quando a gente vê como o Rachmaninoff permaneceu na tradição. O dicionário Grove, respeitadíssimo, diz assim: o enorme sucesso popular que Rachmaninoff conheceu quando vivo com um punhado de obras não vai durar, já que esse sucesso jamais foi do gosto dos musicistas. E aí, como na verdade o que não durou foi o comentário, né? Porque ele não teve a largueza, o discurso que não tem largueza, ele se estrangula. Né? A engenharia já sabe disso. Se não houver um espaço de dilatação, simplesmente o prédio vai entrar em fissura. Né? O discurso crítico é a mesma coisa. Ele precisa ter uma largueza para permitir a discordância, para permitir o imponderável. Né? Todo discurso que é absolutamente taxativo está fadado a ter uma fissura. Né? Então, esse elemento pedagógico que eu comecei
observando, eu queria trazer 2 exemplos que me parecem muito importantes. Um conhecidíssimo é o do Eliot com Pound. A gente sabe que o Eliot, na Terra Desolada, né, ele escreveu um poema longuíssimo. Longuíssimo. Já é longo, mas era muito mais. E o Pound saiu cortando, dizendo isso daqui é muito discursivo, isso daqui é muito engordurado, isso daqui não tem visualidade, etc, etc. E o Eliot foi acolhendo muitas vezes. E o texto ficou muito mais conciso. E foi o texto que realmente teve impacto, né? O Pound, aí, como crítico, foi um colaborador do criador, né? Então é isso. A crítica literária como um elemento de solidariedade, né? E não necessariamente de hostilidade, né? Um outro caso é aqui entre nós, né? Eu trouxe aqui para mostrar o Drummond. O Drummond o primeiro Drummond que a gente conhece é o Drummond do Alguma Poesia, de 1930, né? Só que 6 anos antes, Drummond já tinha um livro pronto. E era Os 25 Poemas da Triste Alegria. Como é que esse livro veio à tona? O Sequin, como um bibliófilo, encontrou num cepo do rio esse livro. E lá nós descobrimos um Drummond bem diferente do Drummond irônico, cubista, de lá do Alguma Poesia. É um Drummond muito mais penumbrista, com um tom quase que de um decadentista. Mário de Andrade faz as críticas aos poemas de Drummond. E estão aqui, nesse livro, nessa edição, que é uma maravilha. E o Mário de Andrade vai observando, olha, isso daqui, Mário de Andrade já era Mário de Andrade. Drummond não era ninguém ainda. E o Mário de Andrade vai dizendo, isso daqui não é interessante, eu acho que isso daqui você pode cortar. Tem um momento que Mário de Andrade diz, se você publicar esse poema, nós rompemos a amizade, né? Que é uma coisa interessante, que é o senso de humor. Eu acho que o humor é um elemento também muito importante, mas humor, né? Porque, lembrava o Sponville, o humor é amor, a ironia é uma arma, é humor. O humor é uma forma de chegar ao outro, de trazer o outro para perto. Foi o que Mário de Andrade fez com o Drummond, e o Drummond foi aceitando. Quando a gente vai ler Alguma Poesia já é uma poesia inaugural, mas que é resultado de todo um olhar crítico prévio do próprio Mário de Andrade, que o Drummond foi aguçando também. Então, esse elemento pedagógico, ele é essencial, né? A gente vai ver nesse Drummond aqui, esse Drummond penumbrista convencional, né? E eu até tomei nota aqui que esse elemento pedagógico é justamente o que o Ângelo Monteiro nos mostra com a poesia do Zé Mário Rodrigues, mostrando que ali tem um teor existencialista que escapa ao risco de ser apenas literatura, porque tem essa literatura que quer ser apenas literatura, apenas intertextual, né? E aí o Ângelo mostra para a gente, mas atenção, porque sim, tem um trabalho formal na poesia do Zé Mário, né? Ele está atento à linguagem como todo poeta deve estar, mas ele não se circunscreve à linguagem, ele tem aquele olhar para a linguagem e o olhar para o mundo, que era o que o Francis Ponge pedia, né? Olhar para a linguagem e olhar para o mundo, é extrapolar os perímetros da própria linguagem, trazendo o mundo para dentro dela, né? Então, o Ângelo, quando escreve a respeito da poesia do Zé Mário, ele está mostrando digamos assim, uma pegada pedagógica, essa função do crítico como aquele que ensina também, né? Então, eu queria finalizar, e me permitam ler essa conclusão,
tentando mostrar por que eu escolhi esse título, enfatizar, né? Eu acho que eu já mostrei um pouco da crítica solidária, né? Primeiro que a crítica ela não é um discurso segundo, ainda tem isso. Ela não é um discurso segundo como muitas vezes se quis fazer crer. E daí vem o complexo de inferioridade de muitos críticos, né? Porque, vejam bem, em relação a alguma poesia, por exemplo, né, do Drummond, alguma poesia já é um discurso segundo em relação à crítica que o Mário de Andrade fez. Porque alguma poesia é uma consequência, em certa medida, de todo o trabalho estético, da formação estética que o Mário de Andrade, junto com o próprio Drummond, com a sensibilidade do próprio Drummond, trabalhou no Drummond. Então, alguma poesia não é um discurso primeiro que vai esperar uma crítica que vem sempre atrasada. Não. É a mesma relação da escrita e da leitura, o que vem antes. Sempre se achou que o primeiro você deve... que haveria uma relação de hierarquia, melhor dizendo, entre escrita e leitura. E no final das contas, a gente sabe que as relações são recíprocas, né? Você lê e escreve, escreve e lê, e assim a gente vai ter essa relação espiralar da vida literária, né? Então eu concluo dizendo o seguinte: que a crítica seja percebida como uma instância incontornável e bem-vinda de fazer as obras realmente existirem, nos comentários que ela provoca e em fazê-las serem assunto. E que se veja a crítica também como uma instância de negociação e construção solidária de sentidos e de valores, uma oportunidade de diálogo num tempo que pretende tratar a palavra como uma janela para a tirania, como uma lâmina absolutista. Que seja o contrário do medieval de gustibus non est disputandum, que a gente traduziu como gosto não se discute, né? Uma fórmula autoritária mal disfarçada de tolerância. No mundo em que pessoas se fecham e se isolam, a crítica é um momento antissolitário, o solidário espaço do encontro. Obrigado.